Oi todo mundo, agora eu estou aqui nesta cerimônia de Faculdade Zumbi dos Palmares. Agora, 5 minutos atrás, Reverend Jesse Jackson foi lá dentro para ter palavras para falar com outras pessoas lá. E depois eu vou tentar ter entrevista com ele. Agora meu nome é esse, eu com FNN News Network. Right now, we're here at the closing reception for the Faculdade Zumbi dos Palmares. Reverend Jesse Jackson just went inside. He's going to be doing some closing remarks about the whole event. And we're going to try to get an interview with him to see how African Americans and Afro-Brazilians can create a bridge so that they'll be able to be unified around the world. I'm Essie Yamois reporting for FNN News. Ok, oi, tudo bem? Você pode soletrar seu completo nome? Uelinton Wellington Farias Alves. O que você faz? Trabalhar? Eu sou professor, sou jornalista e escritor. Tenho alguns livros publicados e dou aula em instituições de ensino superior. O que você acha que nós precisamos fazer, conectar com africanos nos Estados Unidos e afro-brasileiros? Olha, eu acho que isso já tem sido feito de alguma maneira. O que você está chamando mais ou menos de um intercâmbio entre os países africanos e o Brasil, né? O Brasil já tem uma boa relação com os países africanos. No evento de hoje, por exemplo, existe uma delegação de Angola, né, aqui. Eu acho que isso é fundamental, até porque é uma questão de ancestralidade, da diáspora, que vamos dizer assim, um instrumento, né, de integração da identidade desses povos, da negritude, né, ou da negrícia, que seria a parte política e cultural, ideológica, que alinha os povos negros de África ou das Américas, né, tanto o Brasil como os negros dos Estados Unidos. Quer dizer, a negrícia ou a negritude, ela é fundamental nesse sentido. Então, assim, a importância é tudo para que a gente possa, então, caminhar, né? Continuar nessa luta de melhorias dos povos que precisam de melhorias, que precisam da nossa ajuda, né? Como muitos países africanos que vivem hoje situações difíceis, né? Em províncias, em pequenas cidades, enfim. And let's this way. Thank you. Okay, boy. So he can see more. Okay. Última pergunta. Que você acha que nós, africanos, nos Estados Unidos, não sabíamos estes problemas aqui no Brasil? Olha, não sabe tanto no Brasil como não sabe em outros países. Isso é como se fosse uma cortina muito densa de fumaça que inibe que essas informações cheguem tanto de um lado como de outro. Então, quando a gente conversa com os amigos americanos, nós sentimos que há não uma carência, mas uma desinformação, porque as informações que têm, que acham que são as informações corretas, são as informações erradas. Então, as informações não são as mais precisas. Então, assim, em tese, precisam quebrar esse bloqueio, arrumar um meio de quebrar esse bloqueio, porque eu acho que há boa vontade, tanto nos irmãos negros ou afro-americanos, como há excelente vontade dos irmãos negros ou afrodescendentes brasileiros, entendeu? O que tem que estabelecer é o seguinte: como é que faz isso? Não podemos fazer pelos caminhos normais, esses caminhos que já existem, né? Precisamos inventar outros caminhos, os nossos caminhos, inventar os nossos quilombos, ter as nossas repúblicas ideológicas, nossas repúblicas de comunicação, nossas repúblicas de rede, né? A rede social está aí, acho, para cumprir um pouco desse papel de estreitar e de aproximar essas pessoas, esses povos e essas culturas. Entendeu?
Muito obrigada, senhor. Você tem uma pergunta para me tabular? Tá. O que você acha que é esta próxima passinho, próxima coisa nós precisamos fazer para africanos nos Estados Unidos e afro-brasileiros aqui, para estudar education? Primeiro, nós precisamos aprofundar nossos laços de relacionamento. Segundo, nós precisamos criar um meio de comunicação, uma rede de comunicação entre nós. E terceiro, nós precisamos divulgar, não é, o que nós temos disponíveis para que esses jovens possam fazer um bom uso. Por que você acha que africanos lá não sabem esta história no Brasil, mas afro-brasileiros conhecem a história nos Estados Unidos? Porque essa é uma história que não é contada por nós. E o que contam a nossa história não são negros, são brancos. Então eles contam a história que interessa, né? Então nós precisamos até ter essa rede de comunicação, não é? Uma rede online, uma rede na internet que possa levar esse conhecimento para todos os jovens. One of the things that has been so interesting about this trip is that while we came here to Sao Paulo to support the idea of more Afro-Brazilian students coming to the historically black colleges and universities in the States, we have experienced much more than that. We'll continue to work on the partnership with Zumbi dos Palmares College and trying to support the college. But the bigger issue that has arisen in my mind, and I talked to Reverend Jesse Jackson last night about it, is the fact that you have so many people of African descent here in Brazil that it's just a blessing, an opportunity just waiting to happen. You've got more than 50 million people of Brazilians of African descent in this country, and yet the country, in terms of its blackness and awareness, seems to be where the United States was in the 60s. And I think that there's an important way that we can learn from our experiences in the civil rights movement, in the violent and nonviolent struggle for justice in our country, and be of tremendous assistance. The economic impact. Reverend Jackson was speaking about the difference between being socially free legally and being economically free. And the fact that we're saying some of the same things about Brazil that we said about the United States years ago and continue to discuss. We've been talking about the number of automobile dealerships owned by Afro-Brazilians, and there are none. You've got a population of some 60 million or more Afro-Brazilians, but none are mayors, none are governors. So there is an awful lot of work to be done, and I think that it can be done and we can move in that direction even as we talk about how do we attract more undergraduate and graduate students to historically black colleges.